Senhor Bené Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem um tempo pelo prazo de 15 minutos, de até 15 minutos. Boa tarde, deputado Efraim. Agradeço o convite desta comissão, a mais um convite desta comissão. Agradeço a presença de todos que estão aqui, principalmente aos parlamentares que estão acompanhando atentamente essa discussão, que não é a primeira que acontece nessa comissão, que não é a primeira que acontece em outras comissões, que vem acontecendo na realidade, desde que se aprovou o Estatuto do Desarmamento e, posteriormente, a realização do referendo, onde, inequivocamente, a população aprovou, né, ou rechaçou a questão da proibição da posse de armas de fogo pelo cidadão. Ouvimos muitas coisas aqui contra a posse ou contra o porte de armas, mas uma das mais terríveis que eu ouvi, sem sombra de dúvida, foi que a arma não foi feita ou não serve para proteger, só serve para matar. Devo imaginar, então, que os senhores deputados, os senhores legisladores, em geral, quando aprovaram a polícia parlamentar, a polícia legislativa, e armaram essa polícia, vocês tinham, então, a intenção de que eles matassem as pessoas. Porque se a arma só serve para matar, é isso que os senhores fizeram. Quando a polícia militar arma os seus soldados, quando a polícia federal arma os seus agentes, quando a guarda metropolitana arma os seus guardas, então quer dizer que o Estado está armando para que essa pessoa mate outras pessoas? Então a arma que serve para proteger o patrimônio do banco, que está sendo protegido por um vigilante armado. A arma que está aqui na Câmara, protegendo os senhores, não protege outros. Qual é a lógica disso? Então ela protege alguns, mas não protege outros. Ela serve ao policial legislativo para proteger o deputado, o senador e o patrimônio público. Mas não serve para que ele se proteja? Não serve para que ele proteja a sua própria família, o seu próprio patrimônio? Isso não tem a menor lógica. Então, como eu já disse aqui em outras vezes, então o Estado não confia nos seus próprios agentes? Quando ele contratou vocês através de um concurso, ele não conseguiu fazer com que vocês fossem pessoas confiáveis? E aí você vai desviar essa arma, você vai entregar essa arma na mão de um bandido, ou você vai ter essa arma roubada. Opa, peraí. Então quer dizer que se eu tenho um celular roubado, esse celular vai parar dentro de uma penitenciária como é tão comum, e ele é utilizado para se arquitetar, organizar e executar um sequestro ou um assassinato aqui fora. A culpa é minha que fui vítima? Acho que não. E é isso que vem sendo discutido há tantos anos. Dizer que o Estatuto do Desarmamento foi um sucesso, com todo o respeito, é uma gigantesca mentira. Os homicídios continuam subindo. Nós continuamos tendo 50 mil assassinatos todos os anos. Agora, 2010, 51 mil assassinatos. E é o cidadão que mata na briga de bar? É o cidadão que olha feio para o vizinho e dá um tiro na cara dele? Como é que se pode afirmar isso se, de todos os processos de homicídios no Brasil, só se descobre a autoria de 8%? 92% dos homicídios ninguém sabe quem praticou, por qual motivo. Então não se pode, de forma nenhuma, jogar ao cidadão, e muito menos aos agentes do Estado que aqui estão, a culpa pela ineficiência, pela inépcia do próprio Estado. Se hoje alguém quer portar uma arma, é porque não há segurança pública. E mesmo assim, onde a segurança pública é muito mais eficiente do que no Brasil, vários países mantêm essa possibilidade. Se citou aqui a Inglaterra como exemplo do policial desarmado, mas o que não se disse é que o policial, há 10 anos atrás, nenhum policial na Inglaterra tinha acesso à arma de fogo.
Isso vem sendo implementado porque a criminalidade se torna, mesmo na Inglaterra, cada dia mais violenta. Hoje, de acordo com estatísticas da polícia, da Scotland Yard, da polícia inglesa, existe quase 1 milhão de armas ilegais circulando dentro da Inglaterra. Você tem depoimentos que você encontra na internet de policiais bobs, né, aqueles policiais desarmados, muitos voluntários que trabalham nas ruas da Inglaterra, que eles dizem, você vai abordar um adolescente de bicicleta, que acabou de roubar alguém, e ele está com uma metralhadora. Isso não é lenda, isso está, basta procurar. Ou seja, a criminalidade violenta, ela cresce no mundo inteiro. Se citou aqui os Estados Unidos como exemplo de fiscalização ou de regulamentação de armas de fogo, mas não se disse que hoje os Estados Unidos tem só na mão de seus cidadãos 275 milhões de armas de fogo. Só para a gente ter um comparativo, com dados divulgados, enviados para a gente essa semana da Polícia Federal, hoje no Brasil tem 1.850.000 armas legalizadas na mão da população. Aqui no Brasil nós temos 27 homicídios por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, em 2011, a taxa é de 5,5 de homicídios por 100 mil habitantes, uma taxa que quase chega à taxa média da Europa, mesmo com essa quantidade de armas de fogo. Então, a simples existência da arma de fogo, seja na mão do cidadão, seja na mão dos senhores, que aqui representam o Estado, não significa que haverá um aumento da violência. O que existe é que se criou um verdadeiro mito, que é o mito do bang-bang. Então, quando armaram os agentes de fiscalização, disseram que seria um morticínio. Eles iam ser recebidos a bala, iam ser assaltados e mortos, iam brigar no trânsito e dar tiro no trânsito, e nada disso aconteceu. Quando deram portes de arma para os agentes penitenciários, foi a mesma coisa. Quando deram portes de armas para os guardas municipais, foi a mesma coisa. Sempre com essa expectativa de qualquer momento todo mundo ia sair dando tiro em todo mundo. E isso não acontece. E sabe por que isso acontece? Porque o Brasil, ao contrário do que estão dizendo aqui, não é um país de assassinos. Ele é um país de vítimas. E hoje, vítimas desarmadas, desprotegidas pelo próprio Estado. A não reação hoje não significa que você vai sair incólume de um assalto. Cansamos de ver casos de pessoas executadas simplesmente não porque reagiram. E vamos deixar as coisas claras. Reação armada é uma coisa. Tentativa de fuga é outra. Tentar trancar a porta da sua casa num ato de desespero para proteger a sua família não é reação. Isso é uma tentativa de sobreviver. E essa pessoa morre também. Ao mesmo tempo, essa arma que não protege salvou a vida de uma senhora de 87 anos que matou aquele criminoso dentro da sua casa. E se não fosse essa arminha, 32, com 35 anos de idade, ao qual ela mal conseguia empunhar devido à artrite que ela tinha, ela salvou a sua vida. Ontem, num sítio em Mogi das Cruzes, um senhor de 84 anos enfrentou também 4 assaltantes, baleou um, salvou a esposa dele e impediu que esses criminosos entrassem. Não estou dizendo que as pessoas devem reagir. Isso é algo extremamente pessoal. O que eu não concordo é com essa justificativa que está se dando aos bandidos. Por quê? Porque quando vemos lá o comandante da Polícia Militar, um delegado, um deputado, um representante de uma ONG, dizendo assim, olha, não reaja. Não reaja que se você reagir, o bandido te mata. E aí, quando o bandido mata, toda entrevista que ele dá, ele diz o quê? Ah, não, eu matei porque ele reagiu. Ou seja, você justifica a crueldade do bandido. Ele não tem o direito de matar, seja por que for. Ele causou aquilo. Né? É aquela história de, então quer dizer que um toca-fitas tem mais valor por senhor do que uma vida? Fala, para mim tem, é por isso que eu não roubo toca-fitas. Agora um criminoso que está lá roubando um toca-fita e você o surpreende, ele pode te matar por esse toca-fita. Então é para ele que a vida não vale nada, não é para nós. Eu tenho armas há mais de 15 anos, né? Jamais tive que fazer uso delas, ótimo. Sou um atirador esportivo também, treino constantemente, nem por isso saio dando tiros por aí.
Na década de 90, em São Paulo, só São Paulo, tinha 100 mil portes de armas. Numa época que o porte de armas era uma simples contravenção penal. Então, na prática, a pessoa andava armada com o registro da arma e, quando era pega, ela pagava uma multa e requeria a devolução dessa arma. E alguém me diz que na década de 90 nós tínhamos um Brasil mais violento que hoje? Se falava em sequestro relâmpago, se falava em invasão de domicílio. Vejam a quantidade de invasões de domicílio que estão acontecendo no país todo, diariamente noticiadas. Isso acontece não é porque a pessoa está desarmada, mas sim porque se deixou o bandido acreditar que ela não vai encontrar nenhum tipo de reação. Então hoje os criminosos invadem, muitas vezes até desarmados, porque eles têm certeza que a população está se rendendo, que a população não tem a chance de se defender. E é essa opção que a gente luta. Eu não quero obrigar ninguém, jamais faria isso. Obrigar alguém a ter uma arma de fogo, muito menos a portar uma arma de fogo. Só que quem sou eu para dizer que vocês não podem? Quem sou eu para entender mais o que vocês enfrentam no dia a dia nas ruas? Quem sou eu? Não estou lá. E a maioria das pessoas também não está. Bom, a gente teria muito mais a se falar, mas eu vou encerrar. E eu deixo uma mensagem que eu deixei em outra audiência pública sobre o mesmo assunto no Senado Federal, que é a seguinte: cada homem aqui, cada mulher, tem um livre-arbítrio. Se ele tiver um porte de arma e utilizar criminalmente essa arma, a culpa é exclusivamente dele e ele tem que pagar por isso. Ele tem que ser punido por isso. Agora, se qualquer uma dessas pessoas, impedidas pelo próprio governo, pelo seu próprio patrão, de ter uma arma para se defender, vier a morrer por conta disso, aí, senhores, a culpa é de quem não deu essa chance para essas pessoas. Eu vou também, nessa semana, enviar para todos os membros dessa comissão um livro do John Lott, tá? Vai chegar pelo correio nos gabinetes de vocês, que são dados, tá? Isso não é algo ideológico, né? Não tem nada de ideologia, são dados puros, coletados durante anos nos Estados Unidos, sobre a posse e o porte de arma de fogo e o efeito na criminalidade. Eu peço que os senhores leiam com muita atenção esse livro, porque aqui há dados, não há ideologia. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Muito bem, muito bem. A última consideração final dos nossos expositores, com a palavra o senhor Bené Barbosa, pelo tempo regimental, com precisão e objetividade, por favor. Com certeza. Acho em virtude do adiantado da hora. Estamos bastante adiantados na hora. Eu acho que foi muito proveitoso esse debate. O doutor Lauro, é a primeira vez que participa de um debate desse, doutor? Dessa comissão. Infelizmente, sempre que isso acontece o que o senhor disse. Né? Se vai para um lado uma discussão muito pouco objetivo, se volta uma discussão de 10 anos atrás, né? Se refaz uma discussão que já foi feita, refeita, e já houve um referendo sim, embora estejam dizendo o contrário, e o governo fica falando, mas eu quero desarmar, mas eu quero desarmar, mas eu quero desarmar, mas eu não vou armar, mas eu quero desarmar, mas eu quero desarmar, como um disco quebrado. Ao mesmo tempo que todos os anos temos 50 mil homicídios, com armas de fogo, ou sem armas de fogo, desculpa. Um morto é um morto. Se ele foi morto a facada, se ele foi morto com um tiro, ele foi morto. É isso mesmo, doutor. É isso mesmo, doutor. Eu acho que um morto é um morto. Se para o senhor não é, tanto é que para a secretária é difícil dizer o que é um cidadão honesto, o que não é honesto. Para mim não é. Né? Tá bem. Eu aguardei. Tá bom, eu aguardei, então a senhora aguarde minhas considerações finais também. Tá? Então, para mim é muito claro quem é cidadão honesto, quem não é cidadão honesto. Né? É aquele que obedece à lei e aquele que não obedece à lei. Aquele que se bandeia para a criminalidade e aquele que não se bandeia para a criminalidade. Né? Aquele que assassina, que estupra, que mata, que sequestra. E que, desculpem, não tem o mesmo direito do que qualquer outro cidadão. Não estou dizendo a direito à vida, direito de
de ser torturado ou não, ninguém está dizendo isso, muito pelo contrário. Mas ele não tem os mesmos direitos e ele é um cidadão que tem que ser diferenciado, sim. Mas, voltando ao nosso assunto, para terminar, sempre que se fala aqui em discutir alguma coisa com referência a armas de fogo, a porte de arma, tudo que a gente vê novamente é a questão de se criar mais empecilhos, a questão de se criar mais dificuldades, tá? Por pessoas que, no fundo, não engoliram o resultado do referendo. E aí ficam inventando que o referendo não tratou exatamente disso. Façamos outros referendos. Não está problema nenhum. Vamos fazer mais referendos. Por que não? Quando se fala que a população é contra o porte de arma, que deu a IBGE em 2001, 74%, e agora não sei quantos por cento, eles falavam exatamente a mesma coisa antes do referendo de 2005. 90% da população é a favor do desarmamento. E quantos não caíram nesse engodo? E aí chegou o referendo, e a população devidamente esclarecida votou, e agora isso tem que ser respeitado. Então, se quisesse fazer outro referendo, não há o menor problema. Ninguém tem medo aqui disso. Ninguém tem medo do debate. Muito pelo contrário, não é raro, aliás, dificilmente um debate é vencido por aqueles que acreditam que desarmar é a solução. E esquecem de uma impunidade para 92% de todos os homicídios. Esquecem que fazem parte de um Estado inepto, ineficaz em proteger o cidadão. Fazem parte de um Estado que não coloca ao meu lado um policial 24 horas por dia. Fazem parte de um Estado que sequer podem garantir que se minha família for assassinada, essa pessoa que a assassinou vai ser presa e vai cumprir a sua pena. É esse Estado que quer desarmar a população, que quer impedir que o atirador atire e quer impedir que os senhores tenham uma arma para sua defesa e a defesa da própria sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos. Quero agradecer em nome desta comissão, em nome da senhora Regina Mick, presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública, a presença dos convidados que nos honraram com suas exposições e esclarecimentos e a todos comparecerem a esta reunião de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes, porém, convoco reunião deliberativa para amanhã, 20 de junho, quarta-feira, às 14 horas, no plenário 6, para deliberação de proposições constantes em pauta anteriormente divulgada. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.